Olá, seja bem-vindo ao Evangelho de hoje, Evangelho de São Mateus, capítulo 5, versículos do 27 ao 32. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Ouvistes o que foi dito, não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo, todo aquele que olhar para uma mulher com o desejo de possuí-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. Se o teu olho direito é para ti ocasião de pecado, arranca-o e joga-o para longe de ti. De fato, é melhor perder um dos teus membros do que todo o teu corpo ser jogado no inferno. Se a tua mão direita é para ti ocasião de pecado, corta-a e joga-a para longe de ti. De fato, é melhor perder um dos teus membros do que todo o teu corpo ir para o inferno. Foi dito também: quem se divorciar de sua mulher, dê-lhe uma certidão de divórcio. Eu, porém, vos digo, todo aquele que se divorcia de sua mulher, a não ser por motivo de uma união irregular, faz com que ela se torne adúltera. E quem se casa com a mulher divorciada, comete adultério. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Tema espinhoso que Jesus aborda no Evangelho de hoje. São uma daquelas páginas que seria mais fácil se não tivessem, né? Mas essa é a palavra da verdade e é a palavra na qual a Igreja baseia o seu ensinamento, a sua doutrina. Como você está acompanhando aqui no Evangelho de cada dia, por isso é importante você se inscrever no canal, porque um Evangelho vai continuando e para nós entendermos esse Evangelho, precisamos entender o Evangelho dos dias anteriores. Na quarta-feira eu comentava que Jesus está no alto da montanha apresentando a sua nova lei e dizendo que ele dá o pleno cumprimento, porque a visão do Antigo Testamento era uma visão muito legalista. A lei pela lei e isso basta. Jesus não olha tanto a lei, mas olha a pessoa, olha o coração. O Antigo Testamento dizia que não era para cometer adultério, mas Jesus vai mais a fundo, porque muitas vezes com o olhar nós já pecamos. Não precisa ir lá e pular a cerca e fazer aquilo que você bem sabe, mas muitas vezes o pecado já acontece no nosso coração. Mesmo que nós não realizemos o ato, mas quando nós alimentamos aquele projeto no coração, já estamos pecando. É importante a gente entender que a tentação não é pecado. Quando te vem um desejo pecaminoso, isso em si não é pecado. O pecado é quando você diz sim para essa tentação. Quando você começa a alimentar e cultivar essa tentação dentro de você. E você começa a planejar e começa a focar nessa ideia. Quando é uma tentação que vem pela nossa mente, um olhar repentino que às vezes a gente nem prestou atenção, lógico, isso não é pecado. Quando a gente deixa que essa tentação passe. Mas quando nós nos agarramos e deixamos que essa tentação fique e vá ocupando espaço no nosso coração, aí sim estamos pecando. Jesus nos ensina que muitas vezes não é preciso cometer o ato, mas quando nós retemos esse pensamento, esse desejo, alimentamos esse desejo pecaminoso dentro de nós, já estamos pecando. Não qualquer tentação que venha no momento, mas, como eu disse, essa tendência a alimentar tudo isso. E Jesus nos convida hoje a fugir de tudo aquilo que é ocasião de pecado. Lógico, não vamos levar ao pé da letra, senão que vai ter de gente sem olho, sem mão, sem pé. Não devemos ler ao pé da letra. Não é que para ninguém provocar uma automutilação de forma alguma. Mas quando Jesus nos convida a arrancar o nosso olho, é para a gente pensar como que o nosso olhar tem pecado. Como que nós temos pecado com a nossa língua? Quais são as situações que a gente é tentado a falar mal dos outros?
quais são os pecados que muitas vezes nós cometemos com a nossa mão, e a gente sabe qual a situação. Jesus nos ensina a sermos precavidos. Se você sabe que aquela situação, que aquela ocasião te leva a pecar, evite aquela situação. Evite aquela situação. Porque Ele sabe que nós somos de barro. Se a gente quer enfrentar o inimigo, que é o diabo, se a gente quer enfrentar as tentações, a gente não consegue. Contra esse inimigo é melhor a gente fugir. Então, se você já está prevendo uma situação em que você vai ser fortemente tentado e que tem grande chance de você cair, é melhor nem chegar perto. É melhor se afastar dessa tentação. É isso o que Jesus nos pede com esse exemplo de arrancar olho, de arrancar mão, de arrancar... Fugir de toda e qualquer situação e ocasião que possam nos levar ao pecado. Prudência, cuidado, porque a gente acha que é fortão, a gente acha que dá conta, e na verdade nós somos de barro, somos frágeis e caímos facilmente. Então, usar a inteligência é fugir do inimigo que nós sabemos que não damos conta. E no final, Jesus fala sobre a questão do divórcio, que a igreja rebate essa situação quando um matrimônio acontece de verdade diante de Deus, quando acontece aquela união entre o homem e a mulher, que é uma comunhão espiritual. Essa comunhão não pode ser desfeita por ninguém. Por mais que aconteça talvez a separação dos corpos, mas aquela união sacramental, espiritual do matrimônio, isso ninguém pode destruir. Se aconteceu de verdade essa união, nem o Papa, nem ninguém pode desfazer. O que Deus uniu, o homem não separa. Por isso, as situações tão difíceis de um casamento que às vezes não dá certo e a pessoa tem sim o desejo, o direito de buscar uma nova pessoa, mas não pode receber de novo o sacramento do matrimônio porque já existe um vínculo com uma primeira pessoa. E esse vínculo, se ele existe de verdade, ele não pode ser rompido. Essa é a doutrina da igreja que muitos não concordam, muitos não aceitam, mas que está baseado no Evangelho, né? Ninguém tem poder para mudar a palavra de Jesus. Mas que no dia de hoje você busque viver a lei de Deus no seu coração, buscar essa santidade interior. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Uma sexta-feira muito abençoada, um excelente final de semana para você.